Olá, graça e paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Nós estamos iniciando mais uma live nessa terça-feira, dia 23 de junho, às 20 horas aqui no horário de Mato Grosso. Nós fazemos nossa live toda terça-feira, compartilhando a palavra do Senhor. Nas últimas 4 semanas nós estamos falando sobre autoridade espiritual. E hoje, agora que nós terminamos esse conteúdo rico, nós compartilharemos algo novo para o seu coração. Eu estou hoje com um microfone novo, Tô aqui chique. E eu gostaria de saber se vocês estão conseguindo me escutar bem com esse fone, com esse microfone aqui. Caso não conseguirem, me avise, tá? Fala assim, não tá dando. Aí eu pego o outro que eu sempre usei, que é o fone aqui, E aí a gente substitui aqui rapidinho. Então, se vocês estiverem me ouvindo bem, tá todo mundo me escutando? Amém? Eu quero compartilhar ao seu coração essa noite uma palavra que está em Jó, o livro de Jó, capítulo 11, verso 14 em diante. Jó é um livro muito antigo, um dos livros mais antigos da Bíblia Sagrada em ordem cronológica. E ele está antes de Salmos e Provérbios. Está depois de Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e assim por diante. Então, Jó, capítulo 11, verso 14 em diante. Você que está chegando aqui, você que chegou, compartilha. Oi, Ana, Marinês, louvado seja Deus, Caramujita. Você que está aqui conosco, compartilha, marque as pessoas no comentário, os seus contatos no comentário, para participar conosco, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar essa noite, através dessa live, desse horário aqui, especial, separado, para nós compartilharmos da palavra de Deus. Então, Jó, capítulo 11, verso 14, vai dizer assim: vou ler a partir do 13. Se, contudo, preparares o coração e estenderes as mãos para ele, se lançares a maldade que há na tua mão para longe de ti, e não permitires que a perversidade habite em suas tendas, então levantarás a tua face sem culpa e amargura, estarás firme e não temerá mal algum. Esquecerá, pois, os teus muitos sofrimentos e haverá de recordá-los apenas como águas passadas. A tua vida ressurgirá como o meio-dia e a escuridão se transformará em uma nova reluzente manhã, como o sol do meio-dia. Terás confiança em teu coração, porque agora há esperança. Vivias perturbado, inquieto, mas agora deitar-se-á seguro. Repousarás sem sobressaltos, e ninguém te amedrontará. Muitos buscarão a tua face para pedir o teu favor. Amados, que palavra poderosa é essa escrita em Jó. Amados, o que nós entendemos aqui? Se nós dermos lugar àquilo que o Senhor está ministrando ao nosso coração. A palavra do Senhor diz em Apocalipse, capítulo 22, que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e me receber, se alguém abrir a porta, eu entrarei, eu serei com ele, ele comigo. A palavra do Senhor nos ensina que sempre há algo que nós precisamos optar entre a fé e a razão, entre aquilo que o Senhor ministra no nosso coração e entre a lógica humana. Porque o homem carnal, isso a Bíblia vai dizer em Coríntios, ele só consegue distinguir as coisas carnais, mas o homem espiritual, ele também consegue discernir as coisas espirituais. Então ele não só discerne o que é carnal, ele também discerne o que é espiritual. Quando o Senhor ele sopra ou ele fala ao nosso espírito,
O nosso coração se enche, a nossa alma ela sente, ela transborda e a gente entende que algo novo está acontecendo. E muitas vezes isso pode até transpor a razão. É algo que a gente já fala, é sobrenatural, está acima do natural. As regiões celestiais, Efésios capítulo 4 diz que elas estão mais altas que este mundo aqui. E as regiões celestiais onde nós nos assentamos em Cristo Jesus, com a autoridade delegada a nós por Deus, por intermédio do seu Filho, quando nós estamos revestidos de Cristo, está acima de todo governo, de todo principado, de toda potestade. Então está acima de qualquer região. Está acima do mundo natural, está acima das regiões celestiais, está em Deus. Então, o que eu quero compartilhar com você essa noite? A Bíblia está dizendo em Jó que se a gente preparar o nosso coração e lançarmos mão de toda a maldade que há em nossas mãos. Amados, quando a Bíblia fala mãos, ela está falando de ação. A mão geralmente ela fala de ação, porque a gente faz tudo com as mãos, tudo a gente precisa apalpar. Em contrapartida, os pés, por exemplo, eles sempre remetem uma conotação de direção, porque nós andamos, nós vamos em direção a algo com os nossos pés. Então, quando a Bíblia ela fala metaforicamente sobre mãos e sobre pés, ela está falando sobre ação e direção. Nesse contexto, as mãos está falando o quê? De ação. Então, se vocês lançarem mão, se lançarem a maldade que há nas mãos, que a Bíblia está nos dizendo? Se nós nos desfizermos, se nós nos afastarmos do pecado, da prática, da ação pecaminosa, ele está falando assim, a maldade que está em nossas mãos, que está em nossos atos, que está em nossas ações, aquelas atitudes maldosas, pecaminosas, que desagradam o coração de Deus. Ele está dizendo, a Bíblia está dizendo em Jó, que se nós lançarmos a maldade que é em nossa mão para longe de nós, e não permitir que a perversidade habite em nossas tendas. A Bíblia, quando ela fala de tenda, ela está falando o quê? De uma morada. Quem é a morada do Senhor, amados? Você é a morada de Deus. O que é perversidade? No sentido, como é que eu posso falar? De acordo com o dicionário mesmo, perversidade. Eu vou até dar um Google aqui para falar para você como diz no dicionário, perversidade. A ação, né, do que é perverso. Então, o que é no dicionário, assim, para explicar exatamente como diz aqui no dicionário, o que é o coração perverso. Tendência a práticas cruéis, algo maldoso, algo mal. Então ele está falando que se nós deixarmos de agir, deixarmos de tomar atitudes pecaminosas que desagradam o coração de Deus e não permitirmos que a violência, a crueldade, a maldade habite dentro de nós, que a perversidade domine a nossa mente, domine o nosso corpo, Ele levantará, nós podemos levantar a nossa face sem culpa e amargura. E assim não temeremos mal algum. O que a Bíblia está dizendo? Que a melhor coisa, amados, que existe para um ser humano é dormir de consciência tranquila. Nós precisamos entender isso. Eu preciso estar de consciência tranquila. Quando eu estou em paz com Deus, em paz com os meus irmãos, em paz com as pessoas, em paz comigo mesmo,
Então, a minha mente, ela se torna uma mente tranquila e eu consigo repousar sem temer mal algum. Então, o que a palavra do Senhor está dizendo? Se nós repensarmos e nos posicionarmos de acordo com aquilo que Deus nos chamou para ser, que é filho dele, filha dele, representante dele aqui na terra, se nós nos posicionarmos dessa forma, nós iremos parar, nós iremos policiar, nós lançaremos para longe de nós as nossas ações que desagradam o coração de Deus, buscando viver uma vida agradável a Ele. A Bíblia fala lá no livro de 2 Coríntios capítulo 5 que essa morada aqui, ela é temporária. E nós temos a garantia e podemos esperar com confiança de que há uma morada eterna nas regiões celestiais com Cristo Jesus. E que nós lá moraremos e reinaremos com Ele quando Ele vier buscar a sua igreja, que somos nós. E quando isso acontecer, esse corpo aqui, que é temporário, irá se dissipar. E que nós sabemos, isso Paulo está falando, que esse corpo carnal ainda é o que nos distancia de estarmos integralmente com Deus. Por quê? Porque a partir do momento em que nós transcendemos, nós saímos desse corpo natural para habitarmos com o Senhor em espírito e somente em espírito, não haverá mais distância, porque estaremos inteiramente, presencialmente com Ele. Então ele está falando o quê? O que Paulo está dizendo? Que porque nós sabemos que essa fase aqui, esse corpo, esta tenda, esta morada, ela é temporária e que mais importa é habitar com Ele, nós então procuramos viver uma vida agradável a Deus. Paulo fala, nós procuramos viver uma vida agradável a Deus, para que nós possamos fazer aquilo que o apraz, aquilo que agrada a Ele, porque o nosso prazer está em agradá-lo, sabendo que existe uma ardente chama em nosso coração que anseia estar com Ele integralmente, totalmente, e que nós devemos ansiar muito mais estar com Ele na era futura. Então ele fala assim, procurando ansiar ainda mais estar com Ele após, tipo assim, morrer para estar com Ele, do que viver uma vida sem propósito. No domingo, na semana retrasada, nós não fizemos transmissão ao vivo, mas eu tive a oportunidade de ministrar uma palavra no nosso culto. Os irmãos que estavam, acho que se lembram, eu ia falar sobre vinho novo e o Senhor nos direcionou a falarmos sobre o caminho. Qual é o caminho que leva a Deus? Que nós sabemos que o mundo hoje tem muitas crenças, muitas lógicas, muitas linhas, e a afirmação é que todos os caminhos levam a Deus e que Deus é um só. Amados, a Bíblia fala que Deus, Ele é Deus sobre toda a terra, isso é fato. Só que nem todos os caminhos levam a Deus. Existe um caminho apenas que leva a Deus. E esse caminho nós falamos sobre ele no domingo. E eu compartilhei, eu falei assim, isso é uma realidade na minha vida, que eu não tenho o desejo de morrer propriamente dito, assim, o desejo de tirar a minha vida. Não tenho. Mas muitas vezes eu me pego pensando e pensando no Senhor, pensando na eternidade, e vem uma saudade do céu, e toda vez que eu falo isso eu me emociono, porque é muito real o que eu sinto. E o desejo que eu tenho é simplesmente flutuar e ir com Ele e não precisar mais estar aqui, vamos dizer assim. Eu anseio estar realmente com Ele, literalmente, assim, lá na glória, juntinho dEle. Porque enquanto a gente vive nesse mundo natural, a gente sabe que existe uma distância. Existe uma distância porque nós ainda temos parte de nós que é humana, que está suscetíveis a erros, a falhas e que precisa viver
precisa cumprir um propósito. Não é porque o seu destino é o céu que você não tem uma missão aqui na terra. Então nós sabemos que devemos cumprir essa missão, mas o desejo é de estar com Ele. E Paulo vai falar isso, e Paulo vai falar, olha, nós temos que ansiar isso, nós temos que ansiar estar com Ele, né? Desejar muito mais estar com Ele do que viver uma vida terrena. E a gente entende, né, voltando aqui para o que o que está escrito no livro de Jó, essas não são as palavras de Jó, né, mas o que está escrito aqui no livro de Jó. Se nós vivemos uma vida que agrada a Deus, nós poderemos levantar o nosso rosto sem culpa. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados, uma vez que eles são perdoados, nós nos arrependemos e eles são perdoados, eles são jogados no mar do esquecimento. É água passada, já foi. Não há condenação para o cristão em Cristo Jesus, a Bíblia diz isso. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não há condenação para você. Então, isso aqui foi antes, muito antes da graça, da nova aliança. Isso aqui eles estavam vendo ainda na época antes da lei ainda, porque cronologicamente Jó veio ainda antes de Moisés, né? Então, já estava falando do quê? Que é muito mais importante do que sistemas religiosos. É muito mais importante que você seguir uma conduta religiosamente ríspida. É você ter uma vida que agrada a Deus de dentro para fora. Deus não está interessado na sua aparência, ou qual o comprimento do seu cabelo, ou qual é a cor dos seus olhos. Ele não está interessado em quantas vezes você vai à igreja por semana, mas se aquelas vezes é de coração e se realmente você está cultuando com os irmãos. Que em Hebreus diz que nós não devemos deixar de nos reunir no templo, nos reunir como irmãos, como congregação, como igreja que nós somos. Cada um é a igreja, nós somos a igreja, nós precisamos reunir para nos fortalecer, para ter comunhão uns com os outros, para demonstrar essa comunhão. Então Deus não está interessado em quantas vezes você faz isso, mas se quando você faz, você realmente está fazendo de coração aberto para agradar a Ele. Então, entenda, o agradar a Deus, ele vai muito mais do que simplesmente você fazer o que é certinho, o que é errado, de acordo com aquilo que dizem para você. É você viver uma vida com relacionamento. É você entender aqui dentro, de dentro para fora. É quando o Espírito Santo te convence daquilo que você precisa abandonar. É quando ele te convence de qual é a maldade que você precisa lançar para longe de ti, que você precisa lançar da sua mão, tirar da sua mão, ou seja, parar de praticar. É isso que a Bíblia está dizendo. Se você lançar para longe de ti essa maldade que está na sua mão, o que é mão? É ação. Essa maldade que você está praticando, essa ação maldosa, essa ação que desagrada a Deus. Aqui não fala qual é. E eu também não vou dizer para você qual é, porque eu não conheço a sua vida. Eu não conheço o seu dia a dia, eu não conheço o seu deitar, eu não conheço o seu levantar, mas eu quero dizer para você que existe um Deus no céu que conhece e sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele te entende, ele te escuta, ele te compreende. E é para ele que nós devemos viver uma vida que agrada. Nós não devemos viver para a pessoa que está do nosso lado, para ela não nos julgar, mas viver uma vida que agrada ao nosso Deus pelo prazer de amá-lo e de agradá-lo, sabendo que se nós fizermos o que agrada a Ele, nós podemos levantar o nosso rosto sem culpa nenhuma, porque Ele já nos redimiu de toda a culpa, de todo o pecado, de toda injustiça. Quem aqui não tem um passado que se envergonharia? Todo mundo já passou e todo mundo já praticou ações que se envergonha, que não queria. Se pudesse voltar no tempo com a consciência que adquiriu agora, com a maturidade ao longo dos anos, não faria novamente. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você voltasse no tempo com a consciência que você tinha naquela época, com as coisas que você estava passando naquela época, você teria feito de novo. Você teria feito de novo.
Então todos nós aqui temos razões, motivos, atitudes que não são, que não há orgulho em compartilhar. São marcas, feridas que superamos e através da nossa experiência nós podemos auxiliar outras pessoas a não cometer os mesmos erros ou a dizer, olha, eu consegui vencer, você consegue também. Isso sim, mas de dizer que nós nos orgulhamos de algumas atitudes, não. Não. Mas se nós estamos vivendo uma vida que agrada a Deus, nós podemos levantar o nosso rosto sem culpa, porque não há condenação para os que são em Cristo Jesus. E olha, vamos continuar o que a Bíblia fala aqui. Esquecerás dos teus muitos sofrimentos. Ou em outras versões, esquecerás das suas desgraças. Desgraça é tudo que não está dentro da graça. Isso é uma desgraça. Realmente, Deus me tirou do lamaçal por falta de não conhecer esse Deus tremendo. Sinto não tê-lo conhecido antes. Mas, irmã Márcia, que está aqui comentando aqui, participando com a gente, se não fosse da forma que foi, preste atenção, se não fosse da forma que foi, o seu relacionamento com Deus não seria da forma que é. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, Jesus disse, a quem muito é perdoado, muito ama. O que muito é perdoado, muito ama. Então, se você não tivesse conhecido da forma que foi, nas consequências, enfim, todo aquele processo que foi, você não teria hoje a expressão de amor que tem. Você é o que é porque foi resgatada da forma que foi. Porque quem muito é perdoado, muito ama. Guarde essa palavra no seu coração, porque eu tenho certeza que você ainda vai influenciar muitas pessoas com o seu testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Amados, então diz aqui, ó, esquecerás os teus muitos sofrimentos, em outras versões, das suas desgraças. O que é desgraça? É tudo que não é na graça. Então tudo que está fora da graça é uma desgraça. Quantos de nós vivemos uma vida desgraçada e fomos, por muitas vezes, assim, literalmente falando, uma desgraça. Aqui no Brasil, a palavra assim, o termo desgraça soa como algo muito forte, mas se você for ver o contexto, é tudo que não está na graça. Quanto tempo na nossa vida a gente viveu uma vida fora da graça de Deus? Uma vida desgraçada. Quantas atitudes nós tomamos fora da graça de Deus? Foram atitudes desgraçadas. Quantas vezes nós fomos à própria distância da graça de Deus? Uma própria desgraça. É pesado, né? Muito pesado, mas é a realidade. Então, ele está falando o quê? Que se você viver uma vida que agrada a Deus, você vai poder levantar o seu rosto sem culpa, porque Ele vai te redimir, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E a sua vida na desgraça, as suas desgraças, olha aí, a Bíblia diz, as suas desgraças você há de esquecer. Concluindo, e haverá de recordá-las apenas como águas passadas. Passou. Quando fala termo esquecer e recordar, fala assim, nossa, mas se eu esqueci, por que eu estou recordando? Esquecer. A Cleusa tá aí? Oi, prima, eu não consigo te ver aqui, mas que bom que você está aí. Deus abençoe sua vida, fico muito feliz, viu? Muito obrigada. Deus abençoe você. Então tá falando o quê? Esquecendo o sentido de quê? É que não vai mais doer, não vai ser algo presente na sua vida, que você vai estar se lembrando o tempo todo aquilo que tá na sua cabeça, sabe? Te atrapalhando, te atormentando. Não! Vai, ó, esquecer, que passou. Aí quando você recordar, você vai recordar dessas suas desgraças, dessa vida desgraçada que você teve, como águas passadas. Amados, água passada não volta. A água que passa no rio ali, ó, é todo de água nova, novidade de vida. Ela não volta para o mesmo lugar. E aí tem uma canção que fala mais ou menos isso, que eu acho muito bacana, acho que cabe bem aqui.
É uma canção espontânea da Ana Paula Nóbrega, que ela fala assim: enquanto eu mergulho, me lavas. Enquanto eu mergulho, me lavas. E os meus pecados são águas passadas. Amados, enquanto você mergulha no rio de Deus, enquanto você mergulha na graça de Deus, toda a sua desgraça, todo o seu pecado, todo o seu sofrimento é água passada. Você se recorda como água que passou, que foi, que acabou, não existe mais. A minha pergunta é: quanto tempo mais você vai viver nessa vida longe da graça de Deus? Se tem um rio disposto, tem um rio disponível para você nadar, para você mergulhar e para você ser limpo por Ele, limpo por Deus. Quanto tempo mais você vai fugir e viver uma vida que você tem momentos de alegria. Tem momentos de alegria, mas você sente que no fundo você não é feliz. Você não é totalmente feliz. Você tem momentos de alegria, momentos de felicidade, mas você não se sente uma pessoa realmente, completamente feliz. Eu quero dizer pra você que você só vai se sentir feliz o dia em que você entregar a sua vida a Jesus. Você só vai se sentir feliz o dia que você entregar a sua vida a Jesus. Aí você vai se sentir feliz. Aí você vai se sentir completo. Aí você vai entender o que é água passada e o que é uma novidade de vida. Eu acredito, eu não sei se a Ana tá aí ainda assistindo, porque aqui eu não consigo ver quem tá assistindo e quem não tá. Consigo mais ou menos ver quantas pessoas estão online, mas não consigo ver quem é. A Ana, eu creio que o Senhor tem muito ainda para fazer na vida dela. Muito. Mas o Senhor já tem feito muito também. E é tão maravilhoso ver a obra de Deus na vida dela. Maravilhoso, maravilhoso. E ela mandou uma mensagem para mim no domingo, dizendo que o domingo ela tinha sido convidada para um compromisso no horário do culto. E ela nem pensou duas vezes, ela falou assim: não, eu não posso ter um culto. Ela falou assim: foi tão espontâneo, porque eu me sinto tão cheia, eu me sinto tão feliz, eu tô desfrutando. Ela não falou nessas palavras, né, porque eu não vou lembrar exatamente as palavras que ela usou, mas ela tá desfrutando de uma felicidade que ela nunca desfrutou na vida dela. Que Deus está fazendo tanto por ela, que ela se sente até constrangida do amor e da alegria que o Senhor tem feito invadir o espírito dela. Amados, isso é que nos traz gozo e alegria. Isso é que enche o nosso coração de motivação para não parar de anunciar o Evangelho. Eu tenho certeza, eu não vou falar agora para não estragar, mas eu tenho certeza que muito em breve a Ana vai poder testemunhar aquilo que ela viveu, aquilo que ela estava vivendo antes de conhecer Jesus e aquilo que o Senhor fez na vida dela. E vai continuar fazendo, porque Ele é fiel para concluir a obra até a volta dele. Então eu quero dizer para você que você só vai ser feliz, você só vai ter vida plena, vai poder nadar nesse rio se você decidir. Se você realmente entregar a sua vida para Jesus, porque a Bíblia fala que Ele é a água da vida. Então quando você mergulha na água da vida que é Jesus, os seus pecados, as suas desgraças, os seus sofrimentos são águas passadas. Foi. Aí vamos continuar aqui. A tua vida ressurgirá como o sol do meio-dia. Você sabe por que fala do sol do meio-dia? Porque é o momento que o sol está mais forte. É ao meio-dia. Amados, a gente sabe que a Terra gira em torno do sol. E ela também, que é a translação, eu ainda lembro, ensino fundamental, eu estudei isso. E também tem um processo de rotação, que ela gira em torno de si mesma. Mas para nós, como a Terra ela vai girando, o Sol está aqui, né? Ela vai girando em torno de si mesma. A impressão que nós temos, nós aqui na Terra, é que o Sol faz isso aqui, né? Então ele nasce e depois ele se põe. Quando ele está fazendo, quando nós estamos no processo de rotação, a gente tem a impressão que o Sol está fazendo isso aqui, né? Quando o Sol está aqui, bem no meio, que é quando ele ilumina tudo, que ele está o mais forte, que hora que é?
Meio-dia. É meio-dia, é o horário que você não quer tomar banho de piscina, é o horário que você não quer cortar a grama, é o horário que você não quer ficar no sol, não quer tomar o sol, pegar marquinha, nada disso. Por quê? Porque ele queima. Mas por que ele queima? Porque ele é forte. É o sol do meio-dia, é aquele que ilumina tudo, é aquele que não deixa passar nada, ele consome tudo, ele queima. Então o que a Bíblia está falando aqui? A tua vida ressurgirá como meio-dia, porque a escuridão se transformará em uma nova e reluzente manhã. Então a Bíblia está falando assim, que quando você conhece Jesus, quando você vive uma vida que agrada a Deus, porque você conheceu Jesus, você levanta seu rosto sem culpa, porque não há mais condenação para você. Você mergulha em Cristo e seus pecados de desgraças e sofrimentos são águas passadas. Então a sua vida, o Senhor faz brilhar como o sol do meio-dia. Ela ressurge, bum, com aquela força, com aquela intensidade, com aquela luz. É como se você de repente ressuscitasse. É como se de repente fosse aquele bum, aquele... Tipo, você imagina, você tá de noite aqui, ó, a gente já escureceu, é 8 horas da noite, não dá pra ver minha janela, amados, mas tá escuro. Eu tô quase sem luz ligada, olha lá, ó. Tá tudo escuro lá fora. Você imagina a gente aqui, escuro, e do nada, o sol brilha igual brilha do meio-dia, tipo... Do nada, tá tudo escuro. Aí de repente aparece um sol brilhando como meio-dia, porque de meio-dia não tem nada que você não veja quando o sol tá brilhando, né? Tá tudo muito claro. Você imagina o baque, você imagina a sensação, você imagina como seria você tá numa escuridão e de repente vem aquele boom, aquela luz, aquela intensidade, aquela vida, aquela vitalidade, sabe? Meu Deus! Amados, a Bíblia está dizendo que quando a gente encontra Jesus, é esse divisor de águas. Realmente, irmã Márcia, é divisor de águas. Porque é a nova vida mergulhando na água da vida que é Jesus, e as águas passadas, que é passado, que é pecado que foi embora, que acabou, ficou lá atrás. É um divisor de águas entre a novidade de vida na água da vida e as águas passadas que são esquecimento para Deus. Aleluia! Então você imagina... A Bíblia está dizendo assim que quando eu entrego minha vida para Jesus, eu vivo uma vida que agrada a Ele, a minha vida ressurge como o sol do meio-dia, porque a escuridão de repente se torna manhã. Do nada, a luz brilhou. Amados, oh aleluia, aleluia. A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 1, que a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Era tudo escuro. Mas disse Deus, haja luz. E a luz, buf, passou a existir. Aí sim, porque não tinha mais escuridão, mas tinha luz, Deus começou a trabalhar. Que surge as águas, que surge o céu, que surge as estrelas, o sol, a lua, que surja os animais, as plantas, enfim... Amados, a luz é o início de todas as coisas. Quando você encontra a luz, a brilhante estrela da manhã, Jesus de Nazaré, é apenas o início da sua nova vida. É apenas o início da sua história. É apenas o início da grande felicidade que você vai encontrar. Ah, Kimberly, quer dizer que eu nunca mais vou passar por nenhum momento de tristeza? Eu nunca mais vou ficar triste? Não é isso que eu tô falando. Eu estou falando que mesmo que você enfrente momentos de tristeza, de decepção e às vezes até de angústia, a felicidade e a paz que excede todo entendimento preenche seu coração de tal forma que isso não te abate nem te tira do lugar. Aí você vai falar assim, Kimberly, mas como isso é possível? Aí eu pergunto pra você, você já aceitou Jesus? Você já mergulhou nas águas dele?
Você já o recebeu em seu coração? Você está vivendo um relacionamento com Ele? Porque se você não está vivendo, se você ainda não entregou sua vida, se você ainda não conheceu Ele dessa forma que eu estou falando, eu vou dizer para você, vem experimentar. Experimenta. Experimenta. Porque eu vou te falar uma coisa, só sabe disso quem experimenta. Não adianta eu tentar te convencer com palavras, não adianta, né? Eu tentar te explicar como que é. Eu estou falando que é real, que existe, mas você só vai saber se você experimentar. Você só vai saber se você mergulhar. E eu vou te falar uma coisa com muita sinceridade e por experiência própria, já provei nessa carne aqui dentro desse coração. Deixa eu falar uma coisa. Quem prova de um relacionamento, de uma experiência com Deus, não abandona a cruz, não cospe na cruz. Amados, o que eu quero dizer com isso? Que a gente pode até ter momentos de altos e baixos. A gente pode ter momentos que a gente está frio ou cansado e a gente está precisando de um renovo da parte de Deus. Mas negar a fé, dizer que não é real a presença de Deus, dizer que a Bíblia não é real, dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, dizer que a presença do Senhor não existe, amados, isso não. Quem experimenta Deus, quem experimenta da água da vida, nunca mais tem sede. É isso que Jesus diz. Quem realmente é marcado e tem uma experiência com Deus, ele nunca vai negar a existência de Deus. Porque ele sentiu, porque ele viveu. E eu quero dizer para você, se você ainda não passou por essa experiência, você está esperando o quê para viver? Paz, Elisa! Seja bem-vinda! Em nome de Jesus! Bem-vinda, Loura! Aí a Bíblia está dizendo o quê? A tua vida ressurgirá como o meio-dia. A escuridão se transformará em uma nova e reluzente manhã. Terás confiança em teu coração, porque agora, o quê? A esperança. Ei, a esperança. E o que é esperança? Esperar com confiança. A Bíblia está dizendo o quê? Você vai ter confiança no teu coração, porque você agora tem esperança. Cristo em nós, a esperança da glória, é o que a Bíblia diz. Nós temos confiança, o nosso coração se enche de confiança, porque antes a gente andava perdido, antes a gente andava triste, antes a gente andava com momentos de felicidade, mas integralmente a gente, alguma coisa aqui, meu Deus, eu não sou feliz, é porque você ainda não tinha encontrado a felicidade, mas quando você encontra Jesus, encontra essa felicidade, o seu coração se enche de confiança. Agora eu volto a falar o que estava em 2 Coríntios capítulo 5, que eu falei mais cedo na live. Você tem a plena confiança e convicção. Você pode esperar com confiança, ou seja, manter a sua esperança viva. Porque você sabe que existe um lugar no céu preparado para você, que vai muito além dessa vida aqui na terra. Ei, Cristo, Ele está, a Bíblia diz, preparando moradas nas regiões celestiais. Minha pergunta é, você quer aceitar o chamado dele? Você quer aceitar esse convite que ele te faz essa noite? Porque se você aceitar, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e nunca mais volta atrás. Quem experimenta Deus não pode negar a existência dele. Porque sabe que ele existe, porque sentiu que ele existe. Amados, quem tem experiência com Deus é marcado. A gente tenta disfarçar, a gente tenta fugir, a gente tenta esconder. Mas mais cedo ou mais tarde, a gente está no pé da cruz de novo.
Mais cedo ou mais tarde a gente tá abraçado nele de novo, porque a gente sabe que ele é real. A gente sabe que ele existe. Porque nós fomos marcados por ele. Porque nós tivemos uma experiência de relacionamento com ele. 1 João vai dizer que aquele que diz que é crente, aquele que se apega ao evangelho, né? Aquele que diz que é filho de Deus e abandona a cruz, vira as costas para a cruz, diz que a cruz não existe, que isso é loucura, é porque nunca conheceu Deus. É porque nunca experimentou Deus. Porque quem experimenta é marcado. Amados, e a Bíblia diz que quando nós somos marcados, nós somos santificados, nós nos tornamos santos. Sabe o que é santo? Santo não é alguém perfeito que nunca vai falhar. Santo é alguém que procura sim fazer o que é certo, viver uma vida que agrada a Deus, praticar a justiça. Mas acima de tudo, santo significa separado. Então nós somos separados deste mundo. Porque um dia ele virá. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou, ele vem, ele virá, amados, no piscar de olhar. E quem for separado para ele, porque decidiu, escolheu ser separado, não porque nós escolhemos ele, amados, mas é porque ele nos escolheu. A Bíblia diz, não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi. Mas assim como uma criança em processo de adoção diante de um tribunal, quando o pai está lá e fala assim, eu quero adotar, eles olham para a criança e falam assim, você quer ser adotado? Deus faz a mesma coisa, Deus nos escolheu, Deus nos chamou no meio de um monte de órfãos e disse, eu quero ser seu pai. Então foi ele que nos escolheu. Aí vem a nossa decisão. Eu quero ser adotado? Eu quero ser filho? E aí eu sou separado. E aí eu posso esperar com confiança e manter viva essa esperança que ele virá. E deixa eu terminar aqui. Aí ele fala assim, terás confiança em teu coração, porque agora há esperança. Vivias perturbado, inquieto, triste, com um buraco no meio do peito, precisando de algo para preencher. Mas agora você deitará seguro e tranquilo. Tá aqui, ó, na palavra de Deus. E aí diz assim, ó, repousarás e ninguém lhe causará medo. Pelo contrário, muitos buscarão tua face para pedir o teu favor. E para quem vivia perturbado, e para quem não sabia mais o que fazer para preencher o buraco que estava no peito, com Jesus, a gente deita tranquilo. A gente descansa em paz, sem medo do que o homem pode nos fazer, sem medo do que as pessoas podem nos fazer, sem medo de um ladrão vir invadir sua casa, sem medo de fazerem mal para você, de fazerem mal para alguém na sua casa. Não, você deita sem medo de ser acusado por Satanás, sem medo de ser intimidado, porque você sabe que existe um Deus que não dorme. Quem te protege, que zela pela sua vida, não dorme. Ele não dorme, ele não cochila. A Bíblia diz isso, que ele não dorme nem cochila. Você sabe, a pior coisa que tem é você contratar um segurança, sei lá, um guarda de patrimônio, e no momento em que tá para ser invadido aquele local que você pretende guardar, que você quer proteger, ele faz isso aqui, ó. Come barriga.
Aí quando você vê, meu Deus, cadê os meus bens? Cadê? Tu já foi. Ei, quem te protege não dorme nem cochila, diz a palavra de Deus. Você pode deitar seguro. Deixa eu ver aqui. Todo ser humano tem um vazio. Esse vazio é exatamente o tamanho de Deus. Só Ele preenche esse vazio. Amém, Ivone? Amém, amém, amém. Existe um vazio dentro de todo ser humano tem. Todo ser humano tem. Não é falar assim, eu sou diferente. Não é, amados. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em Salmos que assim como a corça suspira pelas águas, assim a alma do ser humano tem sede e fome de Deus. Tem sede e fome de Deus. Assim como a corça suspira pelas águas, a nossa alma tem sede de Deus. Então não vem falar que não existe, existe. Acontece que muitos buscam na fonte de água errada, no poço errado. Buscam nos amigos, buscam na ciência, buscam na astrologia, buscam no pecado, buscam na masturbação, buscam na prostituição, buscam na bebida, buscam em tantas coisas, mas não buscam no único que pode matar a sede. O que Jesus disse para a mulher que estava tirando água do poço, para aquela samaritana? Se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter a sede. Então, você nunca mais vai ter sede. Porque a água que eu dou, a água que eu tenho comigo, Ele é a água da vida, Jesus de Nazaré. Aquele que bebe dessa água, do seu interior, flui rios de águas vivas que jorram para a eternidade. Amado, você vê como o crente é doido. A gente tem uma convicção tão firme do céu, que a gente vai viver depois que morrer com Jesus, que é uma coisa de doido. Mas é porque só aquele que experimenta da água da vida, que é o único que pode matar essa sede que o ser humano tem, que ele experimenta dessa água da vida, do seu interior jorram a água da vida que flui, que jorra para uma vida eterna. Mas a eternidade, ela está de Gênesis a Apocalipse, nos ensinando, Cristo está nos ensinando, Deus está nos falando que nós não nascemos para morrer. Nós nascemos para ser eternos. Essa vida aqui, ela é passageira. Nós nascemos para viver com Ele. É por isso que a morte é dolorosa. É por isso que o ser humano não admite perder ninguém para a morte. É por isso que quando morre alguém, parece que parte da gente é arrancado de nós. É por isso que parece que cria uma lacuna. E só o Espírito Santo para consolar. Porque quando alguém morre, você não se sente completo. É como se você se sentisse indignado, revoltado. Você não quer. A gente sabe que um dia, aqui nessa terra, nesse corpo aqui, todos nós vamos morrer. Só que ninguém está preparado para perder ninguém. Porque o ser humano não foi criado para isso, entende? O ser humano não foi criado para morrer. Foi criado para viver eternamente. É por isso que a vida eterna com Deus, ela só não nos preenche como nos fascina. É nossa fome, é nosso desejo estar com Ele. Porque como a corça anseia pelas correntes de água, assim a nossa alma tem sede de Deus. E só Ele pode preencher essa sede, só Ele pode preencher esse vazio. Eu não sei por onde você tem andado, eu não sei que caminhos você tem tomado, mas Deus tem para você uma esperança e uma morada eterna. E aí vamos continuar, só terminar aqui, que eu só tenho mais 8 minutos. Muitos buscarão tua face para pedir o teu favor. Ei, presta atenção nisso aqui. Quando você estava sendo envergonhado por Satanás, vivendo no pecado, muitos apontavam o dedo, falavam mal de ti. Você tinha muitos apelidos, era conhecido por condutas que hoje você não se orgulharia. Ou também, vamos colocar 2 parâmetros. E também, muitas vezes você foi injustiçado e caluniado por coisas que você não fez.
Mas algumas até deu algum motivo, mas não foi bem aquilo que estavam te acusando. O que a Bíblia está falando aqui? Que quando você entrega a sua vida totalmente nas mãos de Jesus, e aí você levanta seu rosto sem culpa, porque você sabe que Ele te redimiu e não há mais condenação, você vive uma nova vida. Você deita em segurança, em paz, com a consciência tranquila, porque sabe que Ele está cuidando de você. E sabe que você tem feito para agradar a Ele. A Bíblia diz que muitas pessoas vão procurar o seu favor. Aquelas pessoas que te condenaram, aquelas pessoas que falaram que você não tinha mais jeito, aquela pessoa que não deu nada por você, que não deu nada para sua mudança, que achou que você fosse um caso perdido, elas vão voltar e elas vão pedir o seu favor, elas vão pedir para você orar, elas vão pedir para você contar seu testemunho, elas vão pedir qual foi o remédio, qual foi o milagre esse que você está vivendo, me conta que eu também quero. Pessoas que te injustiçaram por coisas que você não fez. Quando você vive uma vida que agrada a Deus, o próprio Espírito Santo te honra. E essas pessoas vão ver que não é bem aquilo que estavam falando, que não é bem aquilo que elas maliciosamente falaram a seu respeito. Porque não é você que tem que provar alguma coisa para alguém. O que Jesus fala? Que nós temos que praticar a justiça, mas a vingança é minha. Deus fala, a vingança é minha. Você não tem que ficar provando nada pra ninguém. Você não tem que ficar falando o que você fez, dando justificativa pra ninguém. O que você tem que fazer? Você tem que se manter na posição que agrada o coração de Deus, porque Ele no momento certo vai te honrar. E eu quero dizer pra você, talvez Ele não te honrou ainda da forma que Ele quer te honrar, porque Ele está preparando o seu coração e o seu caráter para quando essa honra chegar, você não se perder em coração de menino e colocar tudo pro alto. Não. Ele quer te honrar, quer te fazer reconhecido, quer reconhecer diante dos homens o seu nome para engrandecer a Ele. E Ele está preparando seu coração, preparando sua estrutura, preparando seu caráter para quê? Para que você tenha coração de homem e mulher de Deus centrado nele e não venha se ludibriar com nenhum tipo de honra, sabendo que até a honra que Ele te dá é dele. É dele, porque nós por nós mesmos não merecemos nada. Tudo é por Ele, para Ele, por meio dele. Ok? Então entenda isso. Quando você começa a viver uma vida que agrada a Deus, Deus Ele vai preencher sim esse vazio, mas Ele vai te preparar. Porque muitos irão vir ao teu encontro e pedir o teu favor. Bem-vindo, Jefferson. Saudade de tu, menino. Oi, Jô. Tudo bem? Que bom que você tá aí. A gente tá com saudade de você. A gente tá sentindo falta de você, da Giovana também, do Leandro. A gente tá sentindo saudade de vocês. E, por favor, não demorem muito para nos ver. Né? Eu sei que as coisas estão um pouco complicadas por causa da questão da pandemia, né? Nós temos outras mamães que não estão conosco presencialmente por causa das crianças, então nós entendemos. Mas continue então nos acompanhando como você tem feito aqui, tá? E em nome de Jesus, mais cedo, assim que Deus permitir, a gente quer se abraçar, a gente quer ver vocês, dar um abraço, um cheiro na Giovana, tá? Deus abençoe sua vida e a sua também, Jefferson, né? Você também tá sumidinho, né, meu filho? Mas a gente tá aqui, ó, de olho em vocês e orando. A gente tem orado por vocês, a gente não esqueceu e nem abandonou vocês em oração. A gente ora por vocês, ora por todos vocês e a gente tem intercedido pela vida de vocês para que nós possamos entender, não só entender, mas viver realmente algo diferente durante esse tempo. Que a gente não está em crise, a gente está em Cristo, né? Aqui ela respondeu a irmã Márcia. Saudade de congregar. Nem me fala. Crente tem saudade de igreja, né, gente? A gente cheira irmão, a gente cheira a igreja, a gente cheira a ovelha porque a gente ama estar em comunhão. Amados, então, deixa eu concluir aqui. Então, terminando. Eu vou ler de novo. Se, contudo, preparares o coração e estenderes a mão para ele, para aquilo que Deus está falando aqui.
Se lançares a maldade que há na tua mão para longe de ti, não permitireis que a perversidade habite nas suas tendas. Então levantarás tua face sem culpa e amargura, estarás firme e não temerás mal algum. Esquecerá, pois, os teus muitos sofrimentos e haverá de recordá-los apenas como águas passadas. A tua vida ressurgirá como o sol do meio-dia e a escuridão se transformará em uma nova e reluzente manhã. Terás confiança em teu coração, porque agora há esperança. Vivias perturbado, mas agora deitar-se-á seguro e tranquilo. Repousarás sem sobressaltos e ninguém te amedrontará. Muitos buscarão a ti para pedir o teu favor. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Eu quero orar por você. Então, que nós possamos entender aí isso. Viver uma vida que agrada a Deus. Amém, Jô? Amém. Eu só quero dizer que nós entendemos, tá? Nós entendemos a situação. Nós sabemos que não tá fácil pra ninguém, tá? E a gente tá, com certeza, como a gente sempre esteve. A gente tá de braços abertos, contando os dias, as semanas, né? Pra gente poder rever vocês, pra poder rever todos vocês. E poder se abraçar bem forte e congregar de novo. E amados, como que o Senhor nos ensina, né? Porque às vezes a gente não valoriza o congregar. Às vezes a gente não valoriza o ir à igreja. Hoje eu tô cansado, hoje eu não quero. Desde que nós assumimos essa missão de estar à frente, né, desse ministério, eu e o meu esposo, a gente não perde um culto. Então faz quase 2 anos que a gente não falta culto. E amados, a gente realmente sente falta de vocês quando vocês não estão na igreja. Porque para nós é um momento muito especial de ver todos vocês ali. E eu fico feliz ao mesmo tempo, porque quando a gente começou, eu lembro que às vezes o pastor Tiago estava em treinamento em Salto Céu, o Brian morava lá naquela época. E eu lembro que o nosso culto era com 4 pessoas, naquele baita salão. A gente tava. E eu lembro de uma vez que tinha uma chuva. E era o culto de domingo. E eu preguei para 4 pessoas. E hoje, quando a gente vê que mesmo em tempos de pandemia, a gente reúne bem mais de 4 pessoas. Antes que alguém que não é daqui interprete mal, com as medidas de segurança, ao ar livre, com as cadeiras de 1 metro de distância uma da outra. É uma alegria muito grande. Quando a gente fica muito tempo sem ver vocês, a gente sente saudade. Porque a gente já não é que se acostuma, mas a gente sente prazer imenso, sabe? De estar nessa pegada com todos vocês. A gente sente falta de todo mundo. Eu sei que alguns deixaram, né? Uns foram embora, outros não estão mais vindo, né? A maioria, infelizmente, porque se afastou do Senhor. E isso que entristece nosso coração, porque assim, nos deixa... A gente tem orado, a gente manda mensagem, mas vem da pessoa, né? E a gente sabe que quem realmente tem experiência com Deus não volta, não adianta. E o que eu quero dizer é que assim, isso que a gente ora bastante, porque assim, deixa de vir alguém, né? Não vem mais da igreja, se afasta da igreja, mas vai para outra denominação, amados, nosso coração está em paz. Que seja fecundo onde estiver, que seja ganhador de almas e multiplique, some no reino onde estiver. Mas quando as pessoas se afastam de Deus, aí a gente realmente... Mas eu quero dizer que vocês que estão conosco desde o início, estão conosco há 1 ano, a maioria não veio de outro ministério, a maioria estava ou afastado de Deus, ou não conhecia Deus. Eu quero dizer que vocês são um presente para nós. E a gente realmente sente falta de vocês.
E essa quarentena tem nos ensinado muito sobre o quanto que é importante viver o que Hebreus fala, a congregar, né? Eu tive um sonho esses dias, eu não vou contar ele agora, ele é muito extenso. Mas no início do sonho eu vi uma igreja, vi um grande templo. E eu vi realmente a gente multiplicando de dobrar. Tipo, a gente dobrava. Tinha 30, nós ia para 60. Se nós tínhamos 60, nós estávamos com 120. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai trazer esse crescimento, porque a obra não é nossa, a obra é dele. A Bíblia fala que quem dá o crescimento é ele. Eu quero agradecer vocês que disponibilizam também esse tempo na terça-feira para estar aqui, para ouvir o que o Senhor tem a dizer, para ser alimentado da palavra e também participar, né? E eu quero dizer assim, que para quem já pregou num culto presencial para 4 pessoas, né? Tá aqui numa live como essa, atingindo às vezes até... Já tem, assim, a gente não impulsiona, mas ainda assim tem muitas lives que a gente atinge 800, 900, 1000 pessoas que visualizam, não só que são alcançadas, mas que visualizam. Amados, isso não é só fruto de oração, mas é fruto também da dedicação de vocês. Porque se vocês não comentam, não participam aqui ao vivo comigo, não compartilham, né, a gente não atinge essas pessoas. E eu quero agradecer por causa do engajamento de vocês, porque eu sei que se vocês estão firmes e fortes ali, né, irmã Inês, como comentou aqui, é porque vocês também têm sido alimentados, né? E amém, é resposta de oração mesmo, irmã Márcia. E amém, nós vamos começar a colher todos juntos, porque afinal de contas, a gente cresce junto, né? Não adianta a gente preparar os melhores alimentos, né? E se não há essa resposta de vocês em convidar os irmãos, em divulgar o reino, né? A palavra do reino. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Eu sei que não tem nada a ver, o meu desabafo não tem nada a ver com o que eu preguei até agora, né? Mas eu senti no meu espírito de falar isso porque me emociona. Me emociona. Eu amo muito vocês, amados, muito mesmo. E o Senhor sabe, às vezes eu, Kimberly, eu não sou muito de demonstrar isso em palavras. Eu não sou muito de ficar mandando mensagem, de ficar assim conversando no WhatsApp, essas coisas assim. Eu não tenho esse hábito, eu não consigo expressar dessa forma. Eu sinto, né, mas eu não me expresso dessa forma. Então, não sei, talvez você ache que eu não sinto saudade. É que a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Então, assim, eu ficar mandando mensagem, ficar falando e tal, não é meu perfil. Mas eu tenho certeza que se você vier aqui, tem que agora com quarentena, né, fica difícil assim a gente ficar, né? Mas se você vier aqui assistir um filme comigo, ou bater papo comigo, ou eu for na sua casa, os irmãos aqui que a gente visitou essas últimas semanas, sabe? A gente chega 4 horas, a gente sai no mínimo umas 2 horas depois. Porque a gente começa a conversar e eu amo passar tempo de qualidade com as pessoas. É a minha forma, é a minha linguagem de amor. Então, se você não recebeu uma mensagem, um WhatsApp, não é porque eu não te amo. Me convida para ir na sua casa ou vem na minha casa, que eu tenho certeza que em menos de 2 horas você não sai daqui e eu não saio daí. Porque a minha linguagem de amor é essa, tá? Então, assim, eu amo muito vocês. E que o Senhor possa abençoar vocês. Eu vou orar por vocês agora para encerrar esse momento, tá bom? Senhor Deus, eterno Pai, eu te apresento, Senhor, a vida de cada pessoa que passou por essa live. E eu quero, Senhor, te apresentar de uma forma especial as pessoas que estão perto de nós, que estão engajadas, que estão firmes conosco, que o Senhor possa recompensá-las por tudo que elas têm feito, por essa resposta que elas são do Senhor para nós. Porque elas são isso, elas são a resposta do Senhor para nós. E eu oro para que nós também possamos ser, através, Senhor, do que nós pregamos, do que nós vivemos, do que testemunhamos, a resposta do Senhor para elas. Deus, todos aqueles que ainda não conhecem, mas irão conhecer o Senhor através das nossas vidas, eu apresento a Ti. Senhor, que nós possamos viver o que a Bíblia fala em Jó
capítulo 11, nós possamos viver uma vida ansiando te agradar, porque nós sabemos que quando nós agradamos o Senhor, nós temos a confiança e a esperança de que o Senhor voltará e nos buscará e podemos, Senhor, repousar tranquilos, confiantes, sabendo do que o Senhor nos ama e desejando mais do que todas as coisas estar com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de falar do seu amor mais essa terça-feira. Que nós possamos, Senhor, a nossa vida possa ressurgir como a manhã, ressurgir, Senhor, como a luz, como o sol do meio-dia. E que a sua glória possa, Senhor, ser revelada a muitas outras pessoas através da nossa vida. Que possamos ser a Bíblia que outros irão ler, para a glória do teu nome. Amém. Que Deus abençoe sua vida, amado. Fique com Deus. Shalom. E terça-feira que vem nós estamos de novo. Antes que eu esqueça, né, a gente não pode esquecer que a gente tem sábado. A gente vai fazer uma pequena reunião. Nós sabemos que não podemos ter grandes aglomerações. Então você que não estava conectado conosco no domingo, sábado nós faremos uma pequena reunião, né? Uma reunião lá na Chácara do Macuco e de jovens. E quem vai trabalhar são os jovens. Vai ser algo maravilhoso. Maravilhoso, eu tô com muita expectativa, gente. Eu acho que vai ser algo muito top. Então você que está na cidade e pode participar, né, respeitando, claro, toda aquela questão da higienização e tal, e pá, né, participe, né, me procure qualquer pessoa aqui que comentou hoje, uma Márcia, uma Maria, Inês, a Ivane, a Jo, enfim, a Elisa, todos que passaram por aqui que são da ICO, e manda mensagem ou coloca aqui nos comentários e a gente passa o nosso telefone, nosso WhatsApp, a gente conversa melhor e tudo alinhado. E se você que deseja conversar comigo ou com o pastor Tiago, por favor, nos manda um WhatsApp. Aqui nessa página onde eu estou fazendo essa transmissão ao vivo, tem um botão, que é o botão de WhatsApp. Se você clicar no botão de WhatsApp dessa página, essa Igreja Casa de Oração aqui, ICO, né? Você vai ser direcionado para o WhatsApp do pastor Tiago. Aí você vai poder conversar com ele. Você que precisa de oração, você que precisa de que nós oremos por alguém da sua família, que precisa de um aconselhamento, nos procure, manda um WhatsApp e nós estamos aqui à sua disposição para a glória do Senhor Jesus. Amém? Beijo. Rebeca, você tá aí, minha filha? Ô, bebê, eu quero só ver. Gente, a Rebeca nos colocou numa situação, eu e o pastor Tiago, para sábado, que eu tô assim, né, pensando o que é que vai rolar. Tô só esperando ela aqui alinhar, vocês vão ter uma surpresa. Você sabe, né, Rebeca é cheia das ideias. Então, ó, um beijo, gente, Deus abençoe, fiquem com Deus, vocês são muito especiais para nós, viu? Shalom. E esse vídeo aqui que vocês estão vendo, essa transmissão, amanhã estará no YouTube também, no canal do YouTube. Nós vamos compartilhar o link para você poder compartilhar com outras pessoas. E não vai sair daqui, tá? Vai ficar nessa página aqui. Então, você que não clicou ainda em compartilhar, compartilha em nome de Jesus, porque ela não vai sair, vai ficar aqui salvo, tá? Um beijo, Deus abençoe em nome de Jesus.